Olá pessoal, professor Luciano aqui. Hoje vamos fazer um videozinho para cluster de alta disponibilidade, né? Vai ser um complemento para as nossas aulas. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa realmente, né? Então, nesse nosso vídeo, nós vamos nos preocupar em configurar um cluster de alta disponibilidade utilizando duas máquinas virtuais Linux, mais especificamente utilizando o Debian 12, tá? Ali no slide eu tenho que arrumar, na verdade é 12.10, se eu não me engano a versão desse momento. É a última versão que tem disponível do Debian nesse momento que eu estou fazendo a gravação do vídeo, certo? Então vamos lá. A ideia nossa é que nós tenhamos dois nós, que poderia muito bem ser aumentado para 3, para 4, conforme a necessidade, se houvesse, né? Onde nós teremos duas VMs, nós vamos estar utilizando o ambiente do VirtualBox, então nós vamos estar utilizando dois sistemas Debian, certo? Um deles vai ser o nosso nó 01 e o outro nosso nó 02, ok? E sendo que o um é o nosso primário e o segundo é o secundário, ok? E ambos, ou melhor, essas VMs vão fazer parte do nosso cluster, ok? O IP do nosso cluster vai ser o 92.168.56.100. O serviço que vai estar sendo hospedado nesse nosso cluster é o serviço de Apache, onde a gente vai entregar uma página web bem simplesinho, um index ali, só para a gente fazer os testes realmente, ok? E nós vamos estar utilizando o nosso host, ou seja, a nossa máquina física, o sistema operacional da nossa máquina física, seja ela o Windows, no meu caso é o Windows, poderia ser Linux, Mac, qualquer outro sistema, vai ser o nosso cliente que vai consumir esse endereço aqui, http 92.168.56.100, o qual vai ter o nosso serviço de web, que vai ser hospedado neste nosso cluster, tá? Então a ideia é a seguinte: num ambiente normal nós vamos ter esses dois computadores rodando. Esse nosso secundário ele vai estar em standby, que a gente chama, né? Então deixa eu diminuir um pouquinho. Ele vai estar em standby e esse nó principal vai estar respondendo. Então, no ambiente, no normal state, que a gente chama, né? Quando esse cliente consumir via HTTP o endereço do cluster 92.168.56.100, ele vai acessar esse nó principal, o qual vai responder, ok? Em um caso de failover, ou seja, o nosso nó principal cai, certo? O nosso nó secundário, ele vai detectar, ou melhor dizendo, ele vai perceber que houve uma falha nesse cara aqui, e então ele vai assumir como sendo o principal, vai assumir as requisições para o IP do cluster, certo? 92.168.56.100. Então ele vai ficar respondendo aqui. E ainda nós vamos, é o chamado modo degradado, né? Degraded state. Se tu tem dois, três nós e um deles falha, você tem o modo degradado, né? E no nosso caso a gente vai também trabalhar com o failback, que se caso aconteça o failover e volte, o nó principal volta a subir, você foi lá e reiniciou a máquina voltou, então aquele cara que era o secundário, ele vai parar de responder, vai voltar ao seu estado standby e o nosso nó principal vai continuar respondendo, então vai reassumir o controle do nosso cluster, certo? Esse failback ele é opcional, ok? Depende de cada estrutura, poderia muito bem inverter aqui, né, do nó secundário para o nó primário e tal, não teria problema, ok? Então nós vamos fazer isso aí. Como é que nós vamos trabalhar, tá? Antes de nós falar na nossa estrutura, a gente tem que pensar o seguinte: bom, se nós vamos ter aqui esses dois servidores entregando uma página web, essa página web que vai ser entregue por essas duas VMs, seja ela no modo normal, no estado normal ou no estado degradado, essas duas VMs têm que entregar a mesma página, certo? Ou seja, elas têm que ter o mesmo conteúdo. Se aqui eu tenho uma página do meu portfólio, por exemplo, essa página ela tem que estar acessível através do meu nó principal também, para que se caso aconteça o failover ou failback, ambos respondam a mesma página, certo? Então, para isso, nós vamos precisar o quê? Ou nós podemos utilizar um nó de armazenamento,
aonde a gente compartilha o acesso entre os dois nós, né? Ou seja, as duas máquinas acessam o mesmo compartilhamento com a página única, ou uma outra forma é utilizar a replicação, que é o que nós vamos utilizar aqui no nosso ambiente teste. E mais especificamente, vamos estar utilizando o DRBD do Linux, certo? O DRBD ele serve justamente conforme está aqui embaixo. Tu tem um nó ativo e um nó em standby, ok? E ele fica replicando uma partição, fica replicando um disco inteiro. Depende do que você configura ali, você pode replicar, né, de uma máquina para outra. Então, o que tu salvar neste ativo vai ser replicado no standby. Se acontece o failover neste ativo, o standby assume o controle e ele vai ter os dados aqui. Então, é quase equivalente a um RAID 0 que a gente tem lá em armazenamento, né? Ele é um módulo do kernel do Linux, né? É ideal para cluster de alta disponibilidade. Ele é nativo do Linux, então quando você instala um Linux, ele já vem com esse módulo no kernel do Linux, então você já está ali. O que a gente só instala é uma ferramenta para poder gerenciar isso, que é o chamado RBD Utils, tá, ok? Como é que ele funciona aqui tem, o professor vai falar melhor isso aqui durante a aula, né? Então ele fica abaixo do sistema de arquivos, abaixo do virtual, ele cria, então ele acessa o disco, o armazenamento físico, e ele cria um bloco, um dispositivo virtual, que é o dispositivo que as nossas aplicações vai estar acessando, né? Nossas aplicações vão estar acessando. No caso, nesse caso, vai ser o nosso Apache que vai estar consumindo esse disco virtual. E através de uma interconexão de rede, ele faz a duplicação dos dados, a réplica dos dados. Então, tudo que é salvo nesse disco aqui, nesse disco virtual DRBD, é replicado para o outro. Se acontece alguma coisa nessa nossa estação que está ativa, nessa nossa nó que está ativo, esse aqui pode assumir o controle com todos os dados aqui, certo? Então, além de garantir alta disponibilidade, ele garante também uma segurança, porque você tem os dados salvos em dois locais. Outra questão é como que você vai monitorar isso aí. No nosso caso, nós vamos estar utilizando o Heartbeat. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos... já me alonguei demais aqui, na verdade, né? Vamos para a prática, que a parte teórica a gente vai falar bastante durante a aula, certo? Como que a gente vai fazer isso aí, tá, pessoal? Bom, primeira coisa, eu tenho aqui, ignorem essas minhas outras máquinas virtuais, mas eu tenho aqui, ó, Cluster HA nó 01. Esse cara aqui, ele é uma máquina virtual instalado o Debian, deixa eu abrir aqui. Ele tem o Debian 12 na última versão, na última versão que eu estou nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Eu fiz uma instalação mínima, sem nenhum utilitário, tá? É aquela instalação mais cru possível. É o kernel Linux e o mínimo do mínimo do mínimo. Depois eu instalei o VI, né? O VI, que é para editor de texto, né? Você pode usar o Nano ou qualquer outro editor, mas eu particularmente gosto do VI. Instalei o SSH para a gente poder fazer os acessos às nossas máquinas via PUT, para ficar mais fácil de gerenciar, né? Poder fazer um copia e cola. E aqui eu configurei para permitir o acesso via root, né? Isso aqui nunca se faz em ambiente de produção, nunca, 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 né? O acesso root você só usa através de um sudo, alguma coisa assim, né? Então, mas eu configurei aqui porque é um ambiente de desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Também tem instalado o Apache 2, né, que vai ser o nosso serviço, que vai ser hospedado pelo nosso cluster. E eu já deixei instalado aqui, então, nessa máquina virtual, o Heartbeat e o DRBD Útil. Então, se você vai criar essa máquina virtual, você simplesmente vai instalar o Debian, vai instalar o VI, o SSH, vai instalar o Apache, se você vai fazer do zero, né? Vai instalar o Heartbeat, bem como está aqui, só que minúsculo, e vai instalar o DRBD Útil. Fazendo isso, você vai ter essa máquina virtual que eu já tenho disponível aqui, certo? Outra coisa que eu vou ter que me preocupar é a configuração, tá? Então, primeira coisa, deixa eu pegar lá o nosso desenho, deixa eu abrir aqui. Então, primeira coisa, nós vamos ter que ter dois nós, ok? Então, eu vou clonar essa minha máquina virtual. Então, eu vou pegar esse cluster HA nó 01, vou dar um botão direito, clonar, opa, fiz errado, botão direito, clonar. Eu vou chamar essa meu clone aqui, vai ser o meu cluster HA nó 02, certo?
E eu vou mudar aqui o local de armazenamento para ficar tudo dentro de uma pasta só, tá? Mas se você, se quiser, não precisa. Aqui eu vou mandar gerar novos endereços de MAC para não ficar com o mesmo MAC, né? É bom fazer isso aqui, que daí garante que essas duas VMs não vão ter o mesmo endereço MAC em suas interfaces de rede. E vou dar um finalizar, certo? Ele vai iniciar a cópia aqui, é rápido porque é um disco muito pequeno, né, com um sistema básico. Então nós temos aqui os nossas duas máquinas, as quais eu vou estar trabalhando, beleza? Então agora nós temos que configurar. Uma coisa que a gente tem que cuidar aqui é que cada máquina possui duas interfaces de rede. Duas interfaces de rede. Uma delas que vai estar conectado nessa nossa rede, que o nosso host vai acessar via o 92.168.56.1, que é o nosso host, e outra que vai ser uma rede interna, certo? Então, para isso, eu vou estar utilizando a rede que permite o acesso entre as minhas VMs e o meu host físico, que é a rede host only, que a gente chama lá do VirtualBox. E aqui eu vou estar utilizando uma rede interna que só vai funcionar internamente dentro do VirtualBox, certo? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, se você vier aqui em ferramentas, gerenciador de redes, você vai ter aqui redes exclusivas de hospedeiro, host only. Então, nós vamos ver aqui aonde vai estar o IP 192.168.56.1. Então, esse cara é o nosso cliente. Esse é o cara do nosso cliente. Externamente, ninguém vai ter acesso a esse nosso cluster. É só para o nosso cliente poder fazer o teste. Então, a nossa máquina vai ser o 92.168.56.1 que vai consumir o cluster 92.168.56.100. Ok? Mas na interface 1 nós vamos ter o IP 192.168.56.10 no nó 1 e na interface 1 do nó 2 nós vamos ter o 92.168.56.20. Então nós vamos vir aqui no cluster e vamos nas configurações, cluster no nó 1, né? Eu já vou vir aqui na rede, então vou mudar aqui no adaptador 1, em vez de ser rede NAT, eu vou botar a rede na placa host only, certo? Vou deixar aqui, configuração padrão, e eu já vou habilitar o meu adaptador 2, que vai ser a minha segunda interface, para uma rede interna. Então vou pegar aqui rede interna, vou deixar esse padrão de nome, intnet, que esse nome tem que ser igual nas duas máquinas para poder funcionar, certo? Vou dar um OK aqui. Então vai estar lá, o adaptador 1 na rede host only e no adaptador 1 na rede interna. Vou fazer a mesma coisa para o nosso nó 2. Vou vir em rede, vou colocar aqui tipo de rede host only. O adaptador, vou habilitar esse segundo adaptador e vou deixar ele na rede interna. Ok, mesma coisa. Então vai estar aqui, adaptador 1 vai estar no host only e minha interface 2 vai estar na rede interna. Em ambos estão configuradinhos. Outra questão que a gente precisa configurar é em relação ao armazenamento. Então nós vamos ter que ter uma replicação. Então essas duas interfaces já estão. Que nós vamos configurar através desse cara. Então nós vamos ter um HD que vai ser uma partição, provavelmente dito, que vai ser replicado entre ambos aqui, certo? Então, se nós viermos aqui e olhar no armazenamento, aqui eu tenho somente um disco. Então, eu vou criar um segundo disco em ambos os nós, que esse segundo disco vai ser replicado. Vou lá em configurações, vou em armazenamento e vou criar aqui mais em novo disco rígido, certo? Então, vou vir aqui, ele já tem alguns discos ali, eu vou criar um segundo disco aqui para a gente fazer esse nosso teste. Okay? Vou dar um criar aqui. Então, vou vir aqui, eu não vou querer tão grande esse disco para não demorar no momento que ele começar a replicar. Então, eu vou criar aqui um disco de 512 megabytes, ou melhor, até 256. Vou criar aqui, ó, 256. 256. Esses caras aqui vão ser replicados. Por que eu estou fazendo tão pequeno esse disco, pessoal? Porque ficar mais rápido a replicação, certo? Principalmente o inicial. Então, vou dar um finalizar. Claro que você teria discos, partições muito maiores aqui. Finalizar. Vou vir aqui, vou dar escolher esse cara, certo? E OK. Agora eu vou fazer a mesma coisa no nó 2. Armazenamento, novo disco rígido,
Adiciona. Ah, já caiu. Ah, eu acho que vocês não estavam vendo a tela. Eu peço perdão, pessoal. Agora que eu me toquei aqui que vocês acho que não estavam vendo a tela que eu estava fazendo, né? Então vou repetir aqui. Eu peço perdão no vídeo. Vou vir aqui em configurações. O que que eu fiz, tá? Eu vim aqui em armazenamento e adicionei um novo disco, tá? Se vocês não viram esse cara aqui, tá? Eu vou fazer aqui no nó 2 é a mesma coisa que eu fiz no nó 1, tá? Eu vim em configurações, armazenamento, adicionar novo disco rígido. É que ele caiu na minha segunda tela aqui, por isso que eu acabei não vendo, tá? Então ele abre esse cara aqui, ó. E aqui, ao invés de eu selecionar um disco, eu vou dar um criar, porque eu vou criar um novo. E aqui eu vou selecionar o tamanho, ó. Vou botar aqui 256 megabytes. Lembrando que o tamanho é para poder ser mais rápido. Depois de feito isso, é só... Opa, não deu certo. Deixa eu ver aqui o que houve. Ele deu um errinho aqui no meu. Deixa eu dar um criar novamente. Pegar aqui. 256. Finalizar. Agora deu. E daí deu uma escolher. Beleza? Agora sim, ok? Então, resumindo, nós temos que ter o nó 1 com duas interfaces de rede, dois HDs, um HD segundo bem pequenininho, que é o HD que nós vamos estar replicando, e o nó 2 a mesma coisa, duas interfaces de rede com dois HDs e o segundo 256, certo? Tem que ser partições, ou pelo menos as partições têm que estar com o mesmo tamanho para poder funcionar a replicação, né? Agora sim, agora basta nós iniciarmos o nosso cluster, tá? Eu vou iniciar o nó 1, começar pelo nó 1, certo? Esperar um pouquinho, ele vai iniciar o processo da máquina VM, né? Está iniciando a máquina virtual, iniciando aqui o nosso Linux. Deixa eu maximizar esse cara aqui. Beleza, iniciou o nosso sistema, né? O usuário é root, a senha aluno. Se nós pegarmos aqui e se nós dermos um IP, se nós dermos, perdão, deu uma travadinha, um IP espaço ADD, nós vamos ver que tem duas interfaces dela, certo? Um NP, uma interface ENP 0S3 e uma interface ENP 0S8. Então nós vamos ter que configurar esses caras. Então eu vou editar o arquivo /etc network /interfaces e vou editar esses caras aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alterar aqui para a minha ENP 0S3 ser alto, tá? E vou mudar, que esse cara não vai ser mais via DHCP, vai ser static, ok? Esse cara vai ter o IP, então é a minha primeira interface, vai ter o IP 192.168.56.10, netmask 255.255.255.0, padrão /24, né, padrão C. E o gateway dela vai ser o nosso host, 192.168.56.1, ok? Não vou ter IPv6, não vou trabalhar com IPv6, e vou configurar a minha segunda interface, NP0S8. Esse cara é a mesma coisa, ela vai ter NP0S8, ela vai ser IP estático, e ela vai ser da rede 10.0.0.0, e nesse caso vai ser o 10.0.0.1. Netmask /25, né? Okay. Desse jeito eu estou configurando esse carinha ali, certo? Eu estou configurando, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu estou configurando esse cara aqui, ó. Então, uma interface tem o IP 92.168.56.10 e o outro tem o IP 10.0.0.1, beleza? Vou dar um WQ e
wk e vou dar reiniciar o meu serviço de rede. systemctl restart networking service. Agora, se eu der um IP add, eu vou ter uma interface com o IP 192.56.10 e a outra com o IP 10.0.0.1, beleza? Agora, para que eu fiz isso? Agora eu vou acessar ele, a partir de agora eu vou dar um exit nesse cara e eu não vou mais acessar direto aqui, eu vou acessar via PUT, via um cliente SSH. Então, vou abrir o meu PUT aqui, vou colocar o IP 192.168.56.10. Ele vai perguntar, vou dar um sim, vou dar um root, a senha aluno, lembrando que esse acesso aqui está assim, porque, né, só por questão de desenvolvimento de teste, né? E eu vou aumentar um pouco a fonte dele. Deixa eu só achar a minha fonte aqui. Deixa eu só achar aqui. Change settings. Só um minutinho, pessoal. Windows. Vou dar um pause aqui na gravação e vou aumentar a fonte. Ok, pessoal, agora sim. Agora temos uma fonte mais visível aqui. Então, estou no meu nó 1, tenho o IP 192.168, só vai ficar um pouquinho quebrado aqui as minhas colunas, né? Mas tudo bem, ó, vou ter o IP aqui 192.56.10 e vou ter o meu 10.0.0.1, ok? Então, vou ter esses caras aqui. Vou até diminuir um pouquinho a fonte, agora eu já achei, é fácil aqui, né? Vou mudar aqui para 14, eu acho que fica um pouquinho, não fica tão grande, né? E daí fica mais tranquilo de trabalhar. Beleza, então tem esse cara aqui, o meu nó 1 está configurado. Agora eu vou para o nó 2, vou iniciar ele, vou dar um start. Está ligando a minha máquina virtual. Ok, está iniciando aqui. Vai cair no Groove para iniciar o nosso Debian. Iniciar o kernel, carregar. Acessar o hardware. Beleza, agora eu vou dar um root aqui. Oh, perfeito. Tá, primeira coisa que vocês perceberem aqui, ele vai estar nó 01. Então, eu já vou alterar o nome dele para nó 02 para poder funcionar. Então, eu vou editar o arquivo etc hostname e vou alterar para nó 02 aqui, certo? Dá um WQ, depois eu dou um reboot na máquina e ele vai funcionar, certo? Eu vou dar um VI aqui e vou alterar as configurações de rede agora. Vou alterar o arquivo aqui, network barra interfaces. E a mesma coisa que eu fiz lá no nó 1, eu vou fazer para esse aqui. Então, vou estar configurando a minha interface ENP0S3 como static. O IP dela vai ser 192.168.56.20, que agora é o nosso segundo nó. Netmask barra 24, né? O gateway 92.168.56.1. Esse cara aqui eu tiro fora, não preciso, e configuro a minha segunda interface, ENP0S8, face ENP0S8, net static, address 92.168.56. Opa, não, esse cara vai ser o 10, né? 10.0.0.2. Netmask 255.255.255.0. Beleza? Está configurado aqui, eu vou dar um reboot nessa minha máquina. Então agora ela vai reiniciar. O meu nó 1, ele tem que poder estar pingando ele cara lá, ping 10.0.0.2. No início não vai responder, é claro, porque ele está reiniciando a minha máquina.
Enquanto isso, eu já vou abrindo uma segunda janela do PUT aqui para mim conectar o meu nó segundo. Então, vou dar acessar o IP aqui, 192.168.56.20. Começou a responder lá. O PUT aqui também já vou começar a acessar. Vou botar aqui, né? Root. Vou alterar a rede, a fonte agora aqui, ficou mais fácil, né? Change settings, aparência, change, eu botei 14 lá, né? Ok, apply, ajeitar a janelinha aqui, beleza. Aluno, ok? Se eu der um IP ADD, vai estar lá o 192.168.56.20 e o IP 10.002. Ou seja, ambos já estão funcionando. Vou dar um clear aqui. Vou dar um clear aqui. Então, se eu pegar um navegador aqui qualquer, tá, pessoal? Vou pegar uma janela aqui do meu Firefox. Vou abrir aqui. Se eu acessar aqui 192.168.56.10, opa, 100 não, né? 10. Eu vou ter a página do 56.10. Se eu abrir aqui 192.168.56.20, eu vou estar acessando aqui. Para nós ter certeza que estamos acessando máquinas diferentes, a gente pode vir aqui e editar essas nossas máquinas, né? Então aqui no nó 1 eu vou vi/var www.html index. E aqui eu vou procurar aquela página, parte inicial lá, vou procurar lá onde diz, deixa eu achar aqui, Apache Debian Default Page, acho que é isso que ele está aparecendo. Apache 2 Debian Default Page. Então eu vou botar aqui assim, ó. Do lado desse page eu vou botar nó 01, ok? W aqui. Então agora, no momento que eu acessar aqui o nó 01, que é o 5610, tá lá, o nó 01. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o meu root, perdão, para o meu nó 2, vi/var www.html index. E aqui eu só estou editando a página padrão do meu HTML, do meu Apache, tá, pessoal? Então vou procurar aqui Apache 2. Aqui. Então vou lá. Nó 02. Ok? Então agora, se eu vier aqui, dar um F5, vai estar nó 01 e aqui vai estar nó 02, certo? Lembrando, eles estão trabalhando totalmente separados, certo? Então, aqui ambos já estão um pingando o outro. Eu consigo pingar o 10.002 e aqui eu consigo pingar o 10.001, certo? Já estão se comunicando. Então já há uma comunicação interna entre esses dois. Então aquele meu desenho lá já está funcionando a nível de rede. Esse cara, que é o meu host, está conseguindo acessar o 92.56.10, está conseguindo acessar um 56.20 e essa rede interna, conexão direta aqui já está funcionando, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que criar o nosso DRBD, a nossa interface vai ser a mesma. Quando eu acessar essa página aqui, ele tem que retornar uma mesma página que vai estar nesses dois blocos replicados aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rodar um comandinho aqui, lslb blk, tá? Ele vai listar quais são os HDs, os dispositivos que eu tenho. Então, eu tenho o SDA, que é o dispositivo que está rodando no meu sistema, e o SDB, ó, se você olhar aqui, vai ter bem certinho o tamanho 256 MB, que é aquele que eu fiz, certo? A mesma coisa aqui, LSBLK, então SDB. Então agora eu vou dar, primeira coisa, eu vou criar uma partição nesses dois caras, que vai ser a partição que vai ser replicada entre eles. Então vou dar um fdisk /dev/sdb. Para mim criar a partição, se eu der um M de ajuda aqui, ele vai aparecer lá, ó. N adiciona uma nova partição. Então, vou botar um N, adiciona uma nova partição. Ele pergunta, é primária ou estendida? É só eu dando Enter. Vou dizer que Enter é primário. Vai iniciar no 1. O número da partição é 1.
vai iniciar no primeiro setor, 2048. E o tamanho, qual que é o último setor? Vou pegar o padrão, que é o máximo, certo? E para mim salvar, eu digito letra W, ele salva as alterações. Se eu der um clear agora e rodar lsplk, vai estar lá o meu dispositivo SDB com uma partição SDB1 com 255 megabytes. Lembrando que ele sempre diminui um pouco porque ele tem as informações das partições que ele tem que armazenar também. O mesmo eu vou fazer aqui, tá? Vou dar um fdisk no dispositivo dev SDB, vou, primeira letra N, para criar uma nova partição, ele pergunta se é primário ou secundário. Pode ver que está o padrão P, então eu não preciso nem digitar, eu só dou Enter, ele P. Qual o número da partição? Padrão 1, dou Enter, padrão 1. Primeiro setor vai ser 2048, dou Enter. Aqui dou Enter também, ele vai dizer, ó, criada nova partição, tipo Linux, tamanho 255 megabytes. E aqui eu dou um W para ele fazer as alterações. Se eu der novamente o comando lsblk, vai estar lá a mesma configuração. Essas duas partições, perdão, essa partição de um nó 1 e essa outra partição do nó 2, elas têm que ser o mesmo tamanho. É elas que vai ser replicado entre eles. Então, se nós olhar o nosso desenho lá, nós teremos isso aqui, ó. Esse cara vai ser o nosso SDB1, a nossa partição que vai ser replicada entre ambos, beleza? Bom, agora, para nós podermos criar o nosso DRBD correto, a gente vai ter que criar uma configuração para dizer qual que é os nós que vão estar acessando essa partição replicada. Então, vou criar um resource. Vou criar aqui um vi /etc dentro da pasta drbdd, que vai ter ali, e eu vou criar com o nome de ha.res. HA vai ser o nome do meu recurso e res é padrão, tá? Se você usar outra extensão, ele não vai funcionar direito, ok? Então tem que usar res. Poderia ser qualquer, aqui poderia ser qualquer coisa, HA poderia ser qualquer coisa, mas o res não tem que ser. E aqui, para ser mais rápido, eu vou colar a minha configuração e eu já explico para vocês, tá? Ctrl C, Shift Insert, tá ali. Então, eu estou dizendo, ó, eu vou ter um recurso chamado HA, eu vou estar utilizando o protocolo C, que é o padrão do EDRBD, que é a replicação síncrona, então ele sempre espera dar certo a replicação para ele fazer a alteração no disco. Dentro desse nosso recurso, nós vamos ter um volume, poderia ter mais de um. O dispositivo virtual que ele vai criar é o DRBD0, esse é o virtual. O físico é o SDB1, que foi o que nós criamos, metadisk interno. E a gente vai dizer quais nós que vão estar sendo replicado esse disco. Vai ser o 10001, nó 01, e o 10002, nó 02. A porta 7788 é a porta padrão do DRBD, tá? É a porta padrão do DRBD. Aqui eu vou dar dois pontos WQ. E aqui no nó 2 vou fazer a mesma coisa. Então, vi barra etc drbd.d barra ha.res, certo? Vou dar um enter aqui. E agora, insert, shift insert. Quem não trabalha com VI, pessoal, procura outra editora aí para facilitar, né? Mas o VI é muito melhor. Quem trabalha com Linux que gosta. Vou dar um WQ, tá ali. Então, se nós olhar agora, eu vou listar de novo. Vou vir aqui e lá um LSBL, LBK, LSBLK, perdão, de bloco, né? Mas continua a mesma coisa, SDB, SDB1. Tá, é que nós temos que criar a nossa partição do DRBD. Então, eu vou fazer o quê? Para mim criar, eu vou usar o DRBD ADM create-md HA. HA é aquele nome que está lá dentro do arquivo ha.res. Inicializando arquivo log, escrevendo new drbd sucesso, certo? Então, agora se nós olhar aqui, continua a mesma coisa, não muda nada, porque fisicamente nós só temos esses discos. A diferença vai ser no dev. Aqui nós vamos ter um dispositivo a mais, que vai ser o nosso DRBD. Cadê ele? Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu achar.
Aí ele nem está aparecendo aqui por causa não aparece aqui, perdão, pessoal, não vai aparecer aqui porque ele tem uma questão de que é virtual, né? Por isso que não vai aparecer. Tá? Ignore, por favor. Vou fazer a mesma coisa aqui no nó 2, drbd adm create md ha, ele vai criar, beleza? Agora, se nós olharmos uma coisa, o serviço DRBD ele vai estar inativo. Vou dar aqui, ó, systemctl status DRBD. O serviço está desabilitado e está inativo, não está ativo, certo? Por quê? Porque é o padrão, não vem habilitado. Mesma coisa aqui, status DRBD. Então, para nós poder utilizar o DRBD, a gente tem que habilitar esse cara. Então, eu vou dizer para ele, systemctl enable DRBD service e vou dizer menos now. Para quê? Para que ele já deu o start, senão eu teria que dar o enable e o start. Vou fazer isso aqui e aqui também, systemctl enable DRBD now para ele já startar. Agora, se eu rodar o comandinho do status novamente, ó, vai estar lá. Ele está ativo, está rodando e está habilitado para inicialização. Toda vez que eu reiniciar a máquina, agora ele vai subir esse serviço. Mesma coisa aqui. Está habilitado e está ativo. Beleza? Limpar a tela. Beleza, mas até agora, o que eu fiz? Ele não está replicando nada, tá, pessoal? Se nós olhar, nós podemos olhar aqui ó, no arquivo. Vou dar um catch aqui no /proc drbd. Ele vai dizer lá, ó. Vou aumentar um pouquinho a janela aqui, fica melhor, tá, pessoal? Fica melhor de visualizar. Olha, ele está dizendo que ele tem uma conexão, os dois estão como secundário e está com muita consistência, ou seja, não houve replicação entre eles ainda, tá? Não houve replicação entre eles. A mesma coisa aqui, cat /proc drbd, certo? Não tem consistência, não está funcionando. Se eu der um drbd adm status, ele também vai dizer, ó, secundário inconsistente, tá? Para nós ver isso aqui, nós podemos fazer o seguinte, eu vou deixar rodando aqui no nó 2, watch, -n1, cat /proc /drbd. Daí ele vai ficar rodando esse cara aqui, só para nós ver. Aqui que eu vou fazer? Aqui, nesse carinha, no nó 1, eu vou pegar e vou dizer que o nó 1 vai ser ativo e eu vou subir esse DRBD para mim poder. No momento que eu subir ele, ele vai começar a replicar para o secundário, certo? Então eu vou tornar ele primário para mim poder replicar ele para o secundário. Então eu vou rodar o comandinho DRBD adm primary e eu tenho que dar um menos force porque nesse momento tá tudo inconsistente, ele não sabe como é que tá, então eu quero forçar, certo? E daí vai replicar e vou dar um HA, que é o dispositivo que eu quero forçar. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vou pegar aqui. Ó, pode ver que já mudou aqui e ele está sincronizando. Por isso que eu criei 256 megabytes, porque dá para ele ser rápido. Ó. Se tu cria um disco de 20 GB, já vai ser demorado. Se tu cria um disco enorme, cada vez vai ser mais rápido, porque ele está replicando bem certinho. Ó. Se eu der um DRBD ADM status aqui, ele vai dizer que aqui nesse nó ele está como primário, o disco está atualizado aqui, o próximo nó está como secundário e ele está dizendo, ó, está no processo de sincronização, certo? Está no processo de sincronização. Então, ele está rodando aqui. Vamos esperar ele sincronizar bem certinho aqui e terminar, porque senão se eu faço uma alteração aqui, não é que poderia, tá? Mas pode acontecer erros. Então é melhor eu terminar. Lembrando que nesse momento eu só criei o disco virtual e estou sincronizando com o disco virtual que está lá no nó 2. Então eu criei o disco virtual nos dois nó. Criei TMD no 1, criei TMD no 8. Os dois estão criados, está rodando o sistema, o DRBD serviço. Quando eu dei o primary, ele começou a sincronizar lá com o segundo disco. Está terminando ali, 100%. Ok. Agora, se nós der um DRBD status, ele vai dizer, ó, primário, o segundo nó, ele está estabelecido e está atualizado.
A mesma coisa se eu der um DRBD ADM status aqui, ele vai dizer que nesse nó o H está como secundário, ele está atualizado, e no nó primário está o update. Se eu tivesse mais nós, iria aparecer aqui. Então está atualizado entre ambos, certo? Beleza. Criei um disco virtual, mas agora eu tenho que usar esse cara, tenho que usar essa partição virtual. Então, para mim poder utilizar essa partição virtual, eu tenho que formatar ela. Ela tem que ter um sistema de arquivos, né? E aqui eu vou utilizar o padrão do Linux, o ext4. Então, eu vou dar um mkfs.ext4 e vou criar aqui no /dev /drbd0. Ele vai formatar lá o meu disco, certo? Aqui eu não preciso formatar porque ele está funcionando, tá rodando, tá? Uma que eu nem consigo acessar ele está como secundário, né? Agora, se eu dou um blk aqui, ele aparece lá, ó, SDB, SDB1, DBR0. Agora aparece, porque eu transformei ele em primário, certo? A mesma coisa aqui, se eu der um blk, aqui não vai aparecer, mas eu não estou utilizando, perdão, e eu não consigo acessar ele, eu não consigo montar essa partição porque ele está no secundário. Agora eu vou criar uma montagem. Eu vou montar esse cara lá na minha pasta onde tem o serviço do Apache. Eu vou dar um clear aqui, e vou dar um mount aqui do meu /dev /drbd0 em /var /ww html. Agora, se eu der um ls /var www html, está vazio. Se eu acessar então o nó 1 agora aqui e dar um refresh no nó 1, ele vai cair no index off, certo? Não é uma boa prática de segurança isso, mas está lá, ó, port servidor 5610. Por que não está acessando? Porque eu estou acessando um dispositivo que está vazio, certo? Aqui no nó 2 continua aparecendo o padrão dele, certo? Então agora eu posso criar uma página aqui dentro. Vou criar ali vi /var www html index.html. Aqui de novo eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para nós não nos perdermos tempo. Então vou copiar toda uma página aqui que eu tenho padrão. Ctrl+C, Shift Insert. Vamos deixar rodando aqui o comandinho para ver a sincronização, tá? E vou dar dois pontos WQ. Ele é tão rápido de sincronização que nem aparece aqui, tá, pessoal? Só para vocês perceberem. É muito rápido porque são básico do básico. Então agora o meu nó 1, se eu acessar, tá aqui, ó, cluster HA com Apache. Essa é a página que eu criei lá, tá? Essa é a página. No nó 2 continua o padrão do Deb. Vamos jogar para que o nó 2 tenha acesso a essa página. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmontar essa partição, mount /var, vou desmontar a minha partição e vou dar um DRBD ADM secondary HA, transformar ele secundário. Se eu der um DRBD ADM status, vai estar lá, os dois estão secundários. Para mim subir aqui, primeiro eu tenho que dar um DRBD ADM primário HA, para tornar ele primário, e agora eu posso montar essa partição. /dev, DRBD 0, /var, www, html. Agora, no meu nó 1, ele volta ao padrão do Apache, e aonde estava o meu nó 2, se eu dar um F5, vai estar essa página. Ou seja, nesse momento, o meu cluster já está replicando. Eu já tenho essa comunicação entre eles aqui, já está funcionando essa replicação, certo? Vou para o próximo passo, que é automatizar isso. Dessa maneira como está, eu teria que toda vez fazer esse processo manual, né? Baixar o DRBD ADM num, desmontar a partição para depois poder subir no outro, ok? Então, toda vez que eu tenho que fazer isso. Então, agora nós vamos configurar para automatizar isso. Já tem o DRBD compartilhado entre eles, o DRBD já está compartilhando, então a partição /dev /drbd0 já está sendo replicada entre ambos os nós. Agora vai para o próximo passo, que é do Heartbeat, certo? Então, vou lá.
Ah, outra coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Para não ficar rodando o Apache toda vez, eu vou deixar ele desabilitado. Então, eu vou dar aqui, ó, systemctl disable Apache -não. Para o que acontece? Ah, se esse nó está inativo, se eu tentar acessar ele, tem que dar erro. Eu não vou acessar mais a página padrão. Só vou acessar essa página se eu acessar o 5620, certo? Outra coisa, nesse momento nós estamos acessando os IPs dos hosts 5620. Nós temos que configurar para que esse cara responda pelo IP 56100. Então nós vamos fazer isso também. Então vou dar um systemctl disable Apache 2 -não. Beleza? Então nossos dois Apache estão fora. Vamos para a configuração do Heartbeat. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui vi /etc heartbeat barra e vou procurar aqui o arquivo ha. Aí não tem, né? Eu vou criar um ha.cf, que é a configuração do meu Heartbeat. E também para facilitar minha vida, eu vou copiar aqui, Ctrl C, Shift Insert. O que quer dizer esses arquivos aqui, tá? Ele vai ter configuração de log. Eu estou dizendo que é para usar o daemon do log, para usar o journalctl. Keep alive. A cada 2 segundos ele vai verificar se o outro nó está ativo. Então, a cada 2 segundos. Se em 10 segundos o nó 2 não responder, ele vai considerar o nó 2 como morto. E quando iniciar o sistema, ele vai esperar 30 segundos até tentando comunicar com os outros nós, para então detectar que está fora. A minha interface vai ser via broadcast através da interface S8, que é a minha interface 2, e o auto failback, para ele devolver para o nó padrão. E os dois nós que nós temos aqui, certo? Então, eu vou fazer essa configuração nas minhas duas máquinas, nos meus dois nós. Então, /etc, heartbeat, /ha.cf. Certinho. Só abrir de novo, ele vai estar lá com as configurações. Mesma coisa, dizendo que tem a configuração, tá? Ok? Show. Tenho configurado isso. Agora vou configurar a autenticação entre esses dois caras, porque eu tenho que ter uma segurança entre esses dois. Eu posso configurar uma segurança. Então, eu vou ter que criar dentro deles um arquivo authcase, né? Chaves de autenticação. Aqui é bem simples, então eu vou digitar mesmo. Tu vai dizer que tipo de autenticação é o tipo 3, e esse tipo 3 ele vai usar MD5 como criptografia ali, né? E a minha senha, eu vou botar a senha secreta. Essa senha tem que ser igual nos dois, tá? Se eu tiver senha secreta 1, tem que ser senha secreta lá no 2. Então vou fazer a mesma coisa aqui do ladinho. vi/tc heartbeat /authcase. Vou fazer a mesma coisa. auth3 md5 senha secreta. Desse jeito, não corro o risco de ter um outro servidor que vai acabar querendo entrar dentro desse cluster, sendo que não é ele que é o responsável, certo? Configurei isso. Por último, falta definir os recursos que esse cluster, o que esse cluster vai estar servindo. Então, a gente vai dizer para ele, ó, bom, quando acontecer uma falha, tu vai executar tais coisas. E aqui a gente vai criar um arquivo /etc heartbeat /ha e alta disponibilidade, né? Resources. E aqui a gente vai criar um arquivo, pessoal, que vai ser o seguinte, deixa eu copiar aqui, fica mais fácil, tá? Opa, apertei errado, minimizar, tá aqui. Certinho, Shift Insert. Aqui eu vou maximizar só para explicar essa linha, tá? O que eu estou dizendo? Primeira coisa, eu vou dizer qual que é o nó principal. Estou dizendo que o nó 1 vai ser o nó principal. Então, se ele falhar, o nó 2 assume. Se ele estiver ativo, é nele que o serviço vai rodar, tá? Sempre vai ser nele. Daí eu vou dizer, bom, se acontecer alguma falha, ele vai, primeira coisa, subir o recurso HA.
ele vai rodar, isso aqui é equivalente a rodar DRBD, ADM, Primary, HA, certo? Depois ele vai montar, ele vai fazer um mount, montando esse meu dispositivo virtual nesse caminho HTML, tipo ext4. Aqui ele vai definir, ele vai dar um ipconfig lá, configurando o IP 56100 na minha interface S3, certo? Que é a minha interface principal. E ele vai ativar o Apache 2, vai iniciar o nosso Apache. Então é isso que quer dizer essa linha aqui, tá? Deixa eu só melhorar aqui para ficar mais bonitinho, né? Então agora, vou dar WQ, a mesma coisa nesse aqui, vi/etc heartbeat/ha resources, certo? Shift 7, mesma coisa, certo? Os pontos WQ. E agora eu vou reiniciar o meu serviço de Heartbeat para ele começar a funcionar, começar a monitorar esses caras aqui. Então vou dar um. Outra questão, antes disso, tá, pessoal? Sempre confere se os serviços estão certinhos. systemctl status Apache 2, tá paradinho. Vamos ver o Heartbeat, systemctl status Heartbeat, tá? Parado. Ele tentou, deu erro porque não tinha configuração. Então vou dar aqui um systemctl start Heartbeat e o mesmo eu vou fazer aqui, systemctl start Heartbeat. Agora vamos dar uma olhada nos logs desse cara, tá? Vamos ver o log desse aqui. Então vou dar um vi/var log h. Aí ele está no journal, né? Journal ctl -u Heartbeat service. Vamos ver o que aconteceu, se deu algum erro. Ele está dizendo que não conseguiu abrir o... ele deu erro agora aqui, ó. Na verdade, antes ele estava dizendo que não tinha o HCF. Agora ele deu erro aqui, ó. Má permissões no auth case, tá? Por quê? Porque nós não configuramos as permissões. Deixa eu configurar aqui com vocês e já vamos ver por que ele está dando erro esse cara. Então, se nós der um ls/etc heartbeat -la, ele vai ver que só faltou o barra, né? O auth case ele está com permissão 644, que é leitura escrita. Então nós temos que alterar. Nós vamos dar um chmod 600 para o /etc heartbeat auth case. A mesma coisa aqui, chmod 600 /etc heartbeat /auth case. Agora, se eu rodar esse comando, ele vai estar com a permissão somente leitura escrita e sem leitura para nenhum outro. É questão de segurança, tá, pessoal? Agora sim, vamos a systemctl start heartbeat service. Mesma coisa aqui, systemctl start. Agora posso dar um journal ctl -u, se não me engano é f heartbeat. Vamos ver o que ele está acontecendo aqui. Tá dando bad node name, ó. Tá vendo que tá dando erro aqui, ó? Vamos olhar lá no resources. Acho que tá faltando um 0 lá. Então vamos lá naquele arquivo. Heartbeat. É bom dar esses errinhos para vocês verem que a gente pode achar. Ó. Tá ali, ó, nó 1. E eu estou usando nó 01. Então a mesma coisa. WQ. Já vou alterar o meu vi/tc ha.d, é a mesma heartbeat, tá? HA Resources. Então aqui eu vou ter que ter nó 01, porque o nome do meu computador é nó 01 e nó 02. Agora eu posso reiniciar o serviço aqui. E posso olhar os logs. Vamos ver como é que tá esses logs. Opa, agora deu configuração validada, ó. Certo? Agora só deixa eu ver o comandinho journal
se não me engano, menos F, menos U, heartbeat. Daí ele fica lendo. Vamos ver. Então ele foi, iniciou o heartbeat aqui. Vamos ver. Ele está fazendo, verificando se ele consegue comunicação com o segundo nó e tudo mais. Dá uma olhada nesse cara aqui também, journal, menos F, menos U, heartbeat. Configuração validada. Vamos ver por que ele não está dando. Ele não fez o processo do resources lá. Que ele tinha que startar o meu Apache. Status Apache. Ah, não sei se não deu erro. Deixa eu ver se eu desmontei a partição aqui no nó 2. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. DF. Ah, não, tá montado. Ó. Então, se ele tentar montar lá no nó 1, vai dar erro. Então, eu vou dar um mount /var e vou dar um drbd adm secondary HA, certo? E agora, vamos ver o que ele aparece aqui. Vamos dar um restart de novo nesse cara. Vamos ver se agora vai. Ele tinha que começar a configurar o IP, configurar o Apache, essas coisas todas. Vamos ver aqui. yar/log h. Não vai ter esse log lá agora. Tá, não está ativo. IADD não pegou o IP. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse cara. IADD. Ah, ele sumiu no nó 2, viu? Ele subiu no Dó 2 porque ele estava montado no Dó 2. Ele deu falha lá no Nó 1, então ele subiu aqui. Então, Journal CTL, ele subiu aqui. Então, Ctrl C e vamos dar um shutdown nesse cara aqui. E vamos ver se ele aparece alguma coisa aqui nos logs enquanto isso. Só para ver se ele vai subir aqui. Então, dá para nós dar um stop heartbeat aqui. Para nós fazer uma mudança, tá, pessoal? Se vocês, eu vou mudar aqui para quê? Eu não quero usar mais o log no daemon, tá? Eu vou utilizar dentro do var log ha log. Vou criar esse arquivo, tirar essa configuraçãozinha aqui. Daí eu consigo olhar melhor. System, deixa eu só ver aqui, drbd adm status secundário, tá, beleza, não está conectado, né, porque o outro está desligado. Systemctl start heartbeat. Agora eu posso ver esse log aqui, fica mais fácil, log ha, faço log. Configuração validada, heartbeat, link nó 1 tal. Vamos ver se ele
vai funcionar aqui conforme a necessidade. Enquanto isso, eu vou lá e vou dar um start na minha máquina cluster nó 2, que eu tinha dado um shutdown nela. Ó, o que aconteceu? Nó 2 está morto, mas ele vai embora. Então, o que ele vai fazer? Ele primeiro vai tentar subir os recursos. Então, vamos ver aqui se vai dar certo. Vamos ver. DRBD Disk. Então, ele vai fazer. Ele vai tentar montar a partição. File System, ext4 Start. Vai iniciar, vai configurar o IP e vai startar aqui e vai startar o nosso Apache. Então vamos ver. Primeira coisa, ele configurou o DRBD, configurou o IP. A princípio está dando só info, então não deu erro. E por último, ele deu um start no nosso Apache, certo? E agora ó, o nó 2 subiu. O nó 2 subiu, certo? Vou dar um Ctrl C aqui. Primeira coisa, DRBD ADM status. Ele está como primário. df-h, a partição foi devidamente montada, então está montada a nossa partição no HTML. O Apache systemctl status Apache 2 está ativo. O IP add está aqui, ele assumiu o IP 100. Então agora nós temos aqui, se nós acessar o IP 192.168.56.100 vai estar acessando o cluster, certo? Agora eu vou fazer um teste. Eu vou mudar aqui um texto aqui qualquer só para nós ver se vai funcionar a replicação lá para o nó 2. Então vamos dizer que eu estou no nó 1, vou alterar um recurso do meu da minha página. Então vou lá editar var www HTML index e vou mudar aqui cluster H com Apache e daí eu vou botar assim, ó, aula de clusters cloud computing, cluster cloud computing, certo? Dá um WQ e agora se eu vier na página então tem que mudar isso aqui, vou dar um F5, tá lá, cluster H, cluster aula de cluster cloud computing, beleza? Fechou? Agora eu vou simular a falha nesse nó 2. Eu vou dar um shutdown nesse cara. Vou acessar, enquanto isso, vou acessar o nó 2, 92.68.56.20. Vou mudar a fonte aqui, tá, pessoal? Vou dar um boot, aluno. Tentar rodar o comando journal aqui para ver se não... journal ctl -help. Eu quero ver se é o "-f" mesmo que vai atualizando a página. "-f". Follow. Isso aí. Daí, então, "-f" é para manter atualizada a página. Então, vou rodar o comandinho aqui para ver se ele vai mudar aqui. Então, vou vir lá no meu nó 1 e vou dar um shutdown "-h" nó. Beleza? Eu não sei se ele vai pegar nesse cara aqui, esse log eu estou achando que ele só está pegando os logs de início do sistema, mas não está trazendo outras informações. Dá um Ctrl C aqui, olha só, continua aqui. E eu queria que ele aparecesse que ele detectou que morreu o serviço lá. Tem que mudar os logs, em vez de log D, vou mudar para o outro. Mas enquanto isso, vamos rodar esse cara aqui. Sim. Continua rodando. Não, está processando. Ainda acho que não subiu. Já subiu, agora sim. Então agora já está rodando aqui no meu nó 2. Já está com o IP 192.56.100. Se eu der um DRBD ADM status, ele já é primário.
Se eu dar um df, ele já montou a partição, o meu Apache já está rodando e eu estou acessando aqui, certo? Eu vou mudar uma configuração aqui, tá, pessoal? Vou lá para mim poder pegar o log. Então, eu vou mudar esse cara aqui. Tirar isso aqui para ele pegar nesse arquivo aqui, tá? Como eu fiz no outro. Eu vou dar um systemctl start heartbeat. Ele vai demorar porque ele vai baixar todas as configurações, IP, vai desmontar a partição, vai tornar o DRBD secundário e fazer tudo de novo, o contrário, de novo, porque está processando lá, né? Certo? Agora posso vir aqui, tá, o "-f /var log ha". Agora sim. Ele está dizendo que está fora das coisas. Beleza. Vamos ver se ele está com IP. Não, ele não montou o IP ainda. Ele está processando. Vamos ver quando ele vai detectar que o nó 1 está bugado. Então, se não me engano, está configurado 30 segundos lá, ele vai demorar 30 segundos para considerar o nó morto. Ó. Foi 30 segundos. Então ele disse assim, ó, passou sim 30 segundos e está morto, porque ele iniciou, né? Então eu vou assumir o controle. Sou eu que vou assumir o controle. E ele vai montar as partições. Então aqui, se eu dar um F5 aqui, agora esse cara está respondendo que é o meu nó 2. Demora um pouquinho, né, até atualizar a MAC, essas coisas, né, pessoal? Vamos lá. Vamos com calma, como diria Jack, né? Vamos dar um Ctrl C, IPADD, já pegou o IP, DRBD ADM status, tá montadinho, partição tudo certinho, systemctl status Apache 2, tá rodando. Então vamos ver aqui, deixar o log correndo aqui, dá F5, tá, beleza, show. Lembra que o meu nó 1 tá down, né? O nó 1 está desligado, só o nó 2 que está respondendo. Agora vamos ver se o failback vai funcionar nesse caso aqui. Vamos ver se o failback vai funcionar. Então, primeira coisa, eu vou alterar esse cara aqui, esse daqui, certo? Eu vou alterar ele para ver se ele vai surtir resultado lá no... ou por enquanto não vou alterar, vou deixar assim para ver se ele vai surtir resultado lá no nó 1. Então, vou iniciar aqui esse cara e vamos ficar de olho no log do nó 2, que ele tem que detectar. Opa, o nó 1 voltou. E ele que é o nosso nó primário. Teoricamente, o failback tem que voltar lá para o nó 1. Vamos lá. Está subindo o Linux, né? Apareceu o root aqui. Já deve estar subindo as interfaces. Lembra que nós estamos olhando o log do nó 2. Ó, agora entendeu, ó. Link nó 1 tá ok. Status do nó 1 está inicializando, subiu, rodando, status, tal, tudo bem certinho, certo? Ele começou a rodar, ó. Então ele vai parar o stop, vai remover release em all resource. Então ele vai ter que fazer o processo, ó. Vai desmontar tudo. Então agora o nó 2 parou o Apache. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no nó 1. Vou acessar de novo o nosso 92.68.56.10. Root aluno. Vamos aumentar a fonte aqui. Settings, aparência, change font, 14. Ok. Lá. E agora vamos lá. t-f /var log ha.
A princípio iniciou o Apache. Vamos ver se deu certo. DRBD ADM, status. Está lá como primário, DF, montou a partição, está montada a partição. System CTL status Apache. Rodou doido, tá rodando. Então agora esse cara aqui que estava rodando no nó 1 já está rodando agora no nó 2, perdão, voltou para o nó 1, certo? Então, pessoal, eu sei que já se prolongou bastante o vídeo. É claro que aí no YouTube vocês podem acelerar, que facilita, né, a vida, né? Mas vamos lá, vamos fazer um resumo do que a gente fez aqui, tá bom? A gente tem um sistema, um cluster, onde o nosso host, o 192.56.1, acessa a rede. O IP do cluster é o 56.100. Nós temos dois computadores com uma rede interna aqui entre eles para fazer o Heartbeat. E o Heartbeat fica monitorando, certo? Antes disso, nós temos o DRBD que fica sincronizando. Como é que configura o DRBD? Simples, né? PI barra TC DRBD DHA redes. Aqui simplesmente a gente diz quais são os nós que vão acessar, qual o volume e tudo mais, né? O Heartbeat ele vai ficar monitorando esses dois caras e vai ter o resources, o HA resource, o recurso do nosso cluster de alta disponibilidade. Quando acontecer alguma falha, ele vai tentar dar o start no DRBD disk, ele vai dar um DRBD ADM primary HA. Daí ele vai montar uma partição, montar a partição /dev /drbd0, que é a partição virtual, dentro desse caminho HTML, vai configurar o IP e vai dar o Apache 2, certo? Então é como se ele fizesse manual vários comandos, automático melhor, vários comandos, né? Então, se nós fosse fazer isso manual, ia ser mais complicado de fazer. Beleza, pessoal? Então, já está rodando aqui, ambos, está funcionando bonitinho. Nós testarmos, opa, peguei aqui, inverti, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ajeitar melhor isso aqui, botar aqui, fechou. Então, aqui nós temos os nossos DOS do cluster. Se um falha, outro assume automático. Vamos fazer mais um teste? Vou dar um tail-f /var log HA log. Vamos forçar o shutdown dessa minha máquina nó 1. Então, vou deixar aqui nos logs. Vou vir aqui. Imagine que o cara, o Luciano, o estagiário, foi lá e pisou, tropeçou no cabo de força da nossa máquina, da nossa VM, do nosso servidor. O que ele vai fazer? Ele vai desligar a máquina direto, certo? Não vai enviar sinal, cortou energia, deu shutdown à força. Ó, ele já vai dizer que o nó morreu e já vai subir aqui no nó 2, ou seja, a minha página vai ficar alguns minutos instável, óbvio, alguns segundos, melhor dizendo, né? Mas logo ela vai estar disponível através do nó 2. Ela demora um pouquinho até por causa de MAC, address, essas coisas, né? Validação e tudo mais, né? Então, deixa eu só confirmar aqui. Status. Tá lá, funcionando. Ó, voltou no nó 2. Ah, daí o Luciano foi lá, pá, conectou o cabo de novo e vai dar um start nesse cabo. Vamos esperar. Lembrando que, teoricamente, segundo a nossa configuração, no momento que o nó 1 estiver ativo, o serviço tem que deixar de responder através do nó 2, que é o que está acontecendo nesse momento, e passar a responder no nó 1.
Ó, reiniciou. Então ele já vai fazer, ó, Release Resource Grupo nó 1. Primeira coisa, finalizar o Apache. Depois, vai desconfigurar o endereço IP no /100. Depois ele vai desmontar a partição e assim vai. Enquanto isso, a gente pode ir lá, acessar o nosso nó 2 e dar uma olhada no log também. Vamos ver se deu certo aqui o processo. Ó, outro nó completo standby. A princípio, tá tudo certinho. Vamos ver se DF aqui está montada a partição. Ele está dizendo aqui, ó, DRBD diz que HA stop. Vamos dar uma olhada. DRBD ADM. Opa, eu acessei o mesmo. Ah, perdão, pessoal. Eu acessei o mesmo. Acessei o nó 2. Eu tenho que acessar o nó 1. 192.68.56.10. Vou mudar a fonte. Agora sim. Se nós olhar o log lá desse cara, gosto de olhar os logs para a gente entender tudo que está funcionando, tá, pessoal? Vamos pegar aqui desde a hora que ele voltou. Então eu desliguei ele, era 19, 21, agora 21, 22. Eu liguei ele agora há pouco, né? 21, 21, 21, 21. E o que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui, ó, que daí ele vai rodar o DRBD Disk Start. Vamos ver aqui aonde que ele, ó, rodando status, atualizando status para ativo, local status, ele esperou o outro terminal aos segundos, né, 38 segundos, que ele esperou o outro terminar para ele começar o processo de subir o serviço aqui. Então, nesse momento, ele voltou o IP 192.168.56.100 para o nosso nó 1. Ok, pessoal? Eu peço desculpas pelos. Às vezes acontece algum errinho, né? Mas é que o professor pegou e foi fazendo junto com vocês mesmo. Né? Deu dois ou três pausas ali na gravação, só para o vídeo não ficar muito comprido, mas vocês viram que eu fiz tudo a quente, né? Então acontece alguns errinhos, alguns contratempos, tá, pessoal? Mas com essas configurações fica fácil de você visualizar. As configurações basicamente que eu fiz, tá? Vou botar aqui. Eu até anotei aqui para ficar mais fácil, né? Eu configurei o Resource no DRBD só para funcionar, né? Depois disso, eu startei o serviço do RBD, criei o meu disco virtual. No nó 1, eu chamei esse cara para ele começar a sincronização, né? A nível de Heartbeat, eu só configurei essa HACF com essas configurações. Depois eu acabei desabilitando esse cara para mim poder ter um acesso mais direto ao log do arquivo, né? Não usar o daemon log, que é o padrão do Debian agora em diante. Configurei a senha, lembra de alterar as permissões, né? Faltou eu configurar aqui o chmod 600 para /etc /heartbeat of case, né? Então tem que rodar isso aqui, senão ele vai dar erro. E a configuração do nosso
tem que estar bem certinho o nome, tudo certinho, do nosso recurso dentro do cluster. Eu poderia ter outros recursos aqui, poderia ter um recurso, por exemplo, de, sei lá, de servidor de e-mail e assim por diante. Ok, pessoal? Mais uma vez, peço a compreensão de vocês. Esse aqui é um vídeo de apoio. Durante a aula vocês vão ter também a possibilidade de tirar bastante dúvidas. Até a próxima, um forte abraço.